Vamos ver se agora ele vai acessar. Olá, Eliane, tudo Ah, bem? que coisa, A deu gente certo, resolve, né? não é? Deu certo. Nada é difícil para nós, não, hein? É exatamente esse o motivo da live, né? Educador Isso mesmo. transmediático. Nós, Então, os professores estão sendo obrigados a aprender a lidar com vários aplicativos, várias soluções tecnológicas nesse período, né, Eliane? E a gente exato. vivenciou na prática aí. Se não der de um jeito, dá do outro. Então quer dizer que o transmediático é isso. Transmediático é conseguir transmitir em várias mídias a informação que você precisa, Não é? para que o estudante possa adquirir aquele conteúdo de diversas formas. É uma forma de metodologia ágil e ativa. Pois é. E são muitos os desafios, né, Paulo? Muitos, é o tempo inteiro isso, é bom. Nós vamos fazer um evento até dia 15, dia do professor, que chama Lua. Nele a Que gente vai bacana. discutir a questão do transmediático, sim. Exato. Eu vejo que são várias as competências que o educador necessita desenvolver para conseguir a comunicação, vamos dizer, eficaz para realizar seu trabalho, que é um trabalho de transformação total. E ele é o indivíduo que vai conduzir. Então, eu vejo que as competências, elas se somam. Você concorda com isso? Somam muito, muito, muito. E você fala de um lugar que é extremamente importante, que é da educação superior, né? Privada. Exato. Sim. Então, É, e aí eu fiquei curioso para te perguntar isso. Quais são as habilidades necessárias para uma comunicação eficaz nessa ambiência? o que que eu vejo? Eu fui pega de surpresa, como a maioria das pessoas que iniciou nessa. Eles chamam de acesso remoto, nem ensino online. E nós fomos pegos de surpresa, porque foi de uma hora para outra. E a primeira competência que eu vejo, inclusive eu precisei fazer essa competência, foi a capacidade de fazer uma autoanálise de quais eram as habilidades que eu poderia desenvolver e quais eram as minhas limitações. Porque você precisava, como proposta educacional, fazer uma apresentação, conteúdo, aprendizagem, porém, um meio que você nunca tinha usado. Não tiveram, mas eu e muitos outros fazíamos isso de uma maneira esporádica, não era o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa foi adaptar à ansiedade, que eu acho que é o grande elemento de desafio. A ansiedade de você conseguir realizar com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma eficácia que você fazia presencial, com a mesma quantidade de ferramentas que você tinha, trazer isso para o online. Então, a ansiedade, se vai dar certo, se não vai, foi importante. No segundo aspecto, e você, eu vi seu material sobre essa questão do professor transmediático, a comunicação ela é diferente. Na hora que É, você apresenta, presencial é de um jeito, o online é outro ritmo, o online é outro time. E muitas vezes a maneira como você se expressa presencialmente, dentro do online, que tem um formato diferente, um layout diferente, você tem que fazer um ajuste. Então, a competência de conseguir adequar, inclusive, a sua fraseologia, o seu vocabulário, a sua velocidade de fala, o seu tom de voz. A pronúncia tem que ser muito mais elaborada, porque você não tem o contato pessoal. E ali no vídeo, se você fala de uma maneira que não é correta, as pessoas têm dúvidas, e isso atrapalha o andamento. Você tem que ter uma clareza na sua fala, você tem que ter uma articulação boa das palavras. Eu vejo que são várias coisas ao mesmo tempo. E também, junto, não é diretamente vinculado à comunicação, mas faz parte, não sei se você sentiu isso também, Paulo, a gestão do tempo.
aprender formas da gestão de tempo. Não sei se para você isso foi um fator, assim, uma competência primordial. A gente tem que aprender a lidar com o tempo, porque o tempo midiático, ele é um tempo que ele parece ser maior, né? É, em história a gente fala que tem o tempo cronológico e tem o tempo psicológico. Aí você falou um Sim, pouco dessa ansiedade. Ficar diante da câmera é mais ou menos como os índios ficaram na frente dos espelhos quando os portugueses aqui chegaram. A câmera, eles ligam a câmera. Por quê? É, ele não quer se ver, ele não quer se mostrar a intimidade do espaço que ele está usando, a roupa que ele está vestido, possivelmente ele fica, imagina uma aula de 50 minutos na educação básica, né? Eu posso falar lá, mas também no ensino superior. Ele sim. sente que o tempo é enfadonho, ele já ficou super exposto à tela para outras atividades, aí na hora da aula ele também vai ficar exposto novamente. E aí tem uma doença nova que chama tecnofobia, né? Ou telafobia, que as pessoas não estão dando conta de ficar muito tempo em frente à tela, mas é o único recurso que a gente tem ou, nesse momento de pandemia para ter segurança. Né? Exato. E quando você fala isso, junto com essas competências do educador, para que a sua comunicação realmente flua, criar um ambiente seguro e confiável para que as pessoas possam interagir, porque fica cada um preso dentro das suas resistências, das suas limitações, e se leva muito tempo para você começar a desenvolver a aula. Então, o professor na comunicação, ele precisa ter algumas estratégias para criar esse clima de confiança. Então, eu vejo que, por exemplo, a câmera... Para que a linguagem fique bem estabelecida, né? Quando eu digo palco e cenário, não estou falando de nada tão sofisticado, mas assim, a iluminação, recursos para a voz chegar, o fono, né, a maneira com que a voz sai, tudo isso ajuda na qualidade da videoaula, da aula remota emergencial ou ensino híbrido, né? Cada Exato. coisa é uma coisa. Exato. Mas eu vejo, por exemplo, nesse início, a gente, no presencial, a gente realizava o contrato pedagógico com o aluno, de como as coisas iriam acontecer. E eu vejo que é interessante, nesse primeiro momento, passar o que eles estão, tem o nome agora de netiqueta, algumas orientações de como que as coisas vão acontecer e utilizar esse primeiro momento, por exemplo, de fazer perguntas, perguntas abertas, perguntas fechadas com alternativa, usar esse momento para conhecer esse aluno que chega, mostrar para ele que nós estamos numa situação semelhante no que diz respeito ao desafio, mas que nós estamos juntos no aprendizado e que é necessária essa parceria entre nós. Então, eu vejo que, num primeiro momento, nessa sala do Zoom, é preciso criar, com a forma de comportar, de dizer que aquele ambiente é um ambiente de aprendizado e que todos estão ali juntos. Porque eu vejo, inicialmente, como você disse, uma resistência. Eu tive, por exemplo, alunos que faziam curso, muitos no local de trabalho. Eu tive uma turma que era a área de enfermagem, então muitas pessoas deixando o plantão, muitas pessoas voltando para casa de Uber e utilizando aquele momento para participar da aula. Então, são É, situações que você não imaginava. E além de você ter as pessoas em casa, que no horário da aula o movimento era maior, você ainda tinha pessoas que estavam se deslocando, pessoas que estavam, por exemplo, com idosos, cuidando de idosos e queriam participar da aula. E você via a dificuldade da pessoa de conseguir atender o que estava acontecendo, que ela também não poderia deixar, e ao mesmo tempo participar. Então, são muitos desafios que juntos a gente precisa chegar.
num ponto comum. Os desafios chegaram obrigando que a capacitação se desse de uma maneira quase que aquela expressão que a gente usa, né, Eliane? Montar o avião com o avião no ar. Exatamente, exatamente. E aí o que você está dizendo, é claro que toda essa proposta, eu vejo que tem os seus benefícios, mas não foi possível perceber porque todo esse processo acarretou um impacto na saúde mental do educador. Ele já vinha com uma sobrecarga, e essa situação, ela amplificou isso. E eu vejo que, num primeiro momento, ele não teve um suporte para lidar com essa carga. Ele não teve um suporte para cuidar da saúde mental. Então, eu vejo que, até como competência, esse autocuidado com ele. Ele precisa fazer isso para dar conta dessa demanda. Eu senti que foi necessário fazer essa análise. Cuidar da coluna, cuidar da cadeira, cuidar da água, cuidar da iluminação, do tempo de exposição, fazer pausas, intervalos. Tudo isso acabou virando uma nova rotina, né? Porque antes era entrar na sala e sair da sala. Né? Exato. O planejamento teve que mudar, porque ele vai ter que usar algum recurso midiático ou transmidiático, ele vai ter que usar a plataforma, a rede social, vídeos, recursos aí que estão na internet, como no YouTube. Então, isso acabou fazendo com que as barreiras, né, de comunicação mais comuns se tornassem outras. Aí eu queria te perguntar, quais são as barreiras de comunicação mais comuns? Eu vejo que as barreiras começam com as que você acabou de citar, as barreiras mecânicas, o fone, como aconteceu conosco aqui, o sinal, não só o sinal do docente, mas o sinal do aluno, também a estrutura física do aluno, a barreira mecânica de quem não tem, naquele dia, condição de ter a internet. Às vezes o celular não está preparado para aceitar determinadas plataformas que você sugere, não há como abrir um documento, ou seja, as barreiras mecânicas, elas são importantes e elas podem minar todo um trabalho, seja do lado do professor, seja do lado do aluno. Na sequência, você tem as barreiras que a gente chama de barreiras fisiológicas, porque você tem pessoas com dificuldades de timidez excessiva, que já não falavam em público presencial e não vão falar no online, se negam a falar. Então, você tem pessoas que realmente têm uma dificuldade de expressar, de colocar opinião. Então, na comunicação, eu preciso ser sutil para conseguir incentivar essa pessoa a participar, seja com um comentário, seja com um envio de uma mensagem pelo chat, seja algo que eu preparo com antecedência e envolva esse participante para que ele possa se manifestar, né, esse estudante. Eu vejo também que as barreiras psicológicas do estresse do participante ou do estudante que trabalhou o dia todo, que está em casa, principalmente as mulheres, que o dia todo fizeram uma série de coisas e ainda consegui ficar, porque no nosso caso superior, a aula ela é de 19 a 22h30. É muito tempo. E ela ficar nesse período. Então, a barreira psicológica do cansaço, do estresse, da ansiedade, a barreira pessoal, que é a barreira de personalidade, da gente não se adaptar com a pessoa, acontece, já acontecia no presencial, né? Você não assimila o jeito da pessoa lidar, da pessoa falar e vice-versa. Então, para mim, ter a consciência dessas barreiras e fazer o planejamento, como você falou, facilita, porque a comunicação sozinha não dá conta de tudo isso. Ela precisa daquelas competências que a gente comentou. Eu preciso ter o planejamento, a gestão do tempo, para que a minha comunicação consiga superar essas barreiras. Não sei se você concorda com essas barreiras, essas 6 principais barreiras. Essas barreiras são notórias, né? E precisam de formação também para isso. Porque uma vez que o mundo está se transformando num mundo transmediático,
É muito importante que o movimento, seja do docente, seja de, olha, eu preciso migrar, eu preciso me mover, eu preciso aprender. Então, nós estamos vivendo uma época, como nunca, que os 4 pilares da Unesco do ano 2000, né, no final do século passado, estão latentes. Né? Aprender a fazer, que é lidar com as novas plataformas, aprender a conviver, né, nesse novo ambiente, onde uma palavra parece que a linguagem na internet, eu queria te fazer essa pergunta, tem um poder mais tremendo do que pessoalmente, né? Se a pessoa responde assim, fez, você responde não. A pessoa, não, que grosso. Não, só me perguntou se eu fiz, então eu estou respondendo que não, né? Então essa barreira também no mundo da internet parece que ela é latente, né? E aprender a ser você mesmo, a ocupar o seu lugar mesmo, a gravar de onde está. Você disse aí do Uber, alguns até no ônibus, né, estão escutando a aula no fone. Faz parte de uma realidade dura de um tipo de estudante que não é aquele idealizado. É gente que está trabalhando mesmo, é trabalhador que está se movendo, né? Exato. E essa construção, ela é coletiva, porque ele também, eu vejo que esse estudante, ele também está perdido com relação a esse formato, porque essa flexibilidade toda, ela é importante, ela facilita, mas ela colabora para que você assimile as informações. O fato de você poder assistir em qualquer momento, em qualquer horário, isso favorece ao aprendizado seu? Algumas pessoas sim, mas a todas? Será que todas têm condição de assistir uma aula num movimento em que você tem, como eu tive alguns alunos, no horário de trabalho, acontecendo uma série de atividades dentro da empresa, ele sendo demandado para responder. Então, ele vinha um pouquinho, respondia, voltava lá, vinha de novo. Será que essa forma geraria para ele o aprendizado necessário? Então, eles também precisam dessa orientação de construção de como que essas ferramentas podem ajudar, mas podem ajudar no sentido positivo. Porque senão eu passeio, né? Eu passeio pelo conteúdo, eu passeio por aquela metodologia, mas no final, o que ficou? O que eu aprendi? Sim. E os ruídos, né, da comunicação que acontece, por exemplo, quais ações que podem colaborar com a comunicação durante as aulas? Né? Que o professor no espaço, no cyberespaço, isso muda, né? Sim, É, quais ações podem colaborar para a comunicação melhorar durante as aulas? esse feedback, eu inclusive tenho conversado com outros professores, mas eu tenho buscado fazer a cada aula. E tanto Sim, utilizando, no caso, utilizamos o Zoom. Mas, por exemplo, na comunicação esse retorno é importante. Você, dentro da proposta, porque como eu falei para você, no caso, eu falo na minha situação. Eu começo, faço contrato de convivência, que é a etiqueta, alinhamos o que vai ser feito naquele dia, os temas, os tempos que nós vamos fazer as coisas, uso para conhecer as pessoas. No final, eu faço uma checagem de tudo aquilo que a gente viu e a nossa experiência. De 0 a 5, sendo que 5 a gente vai daqui para melhor, sendo que 3 nós vamos precisando corrigir, e eles dão a nota no chat. E a partir dali eu continuo, por exemplo. Então, eu estou trabalhando feedback a cada aula. Eu não posso esperar as 10 aulas terminarem para verificar se foi bom ou se não foi. Eu estou fazendo isso dessa forma, por exemplo. isso que você está falando é tão legal. Eliane, no meu livro novo, eu falo assim de escolas táxi, escolas Uber. Já viu essa comparação? Não. E, e a avaliação, antes a gente esperava o táxi, né? Sim. E se a gente não
Se não passasse um táxi naquele lugar que você estava, naquela hora, e muitas vezes, não estou falando todos, mas quase alguns motoristas diziam o seguinte: para onde você está indo? Se você não tivesse indo para aquele lugar que ele desejava, ele fala, não posso te levar. Né? Com o advento do Uber, ou vamos dizer, dos transportes por aplicativos, você chama, sabe o nome, sabe a placa, Sim. diz para onde vai. Ou seja, isso que aconteceu na mobilidade das pessoas não aconteceu na mobilidade da educação, das escolas. As escolas demoram muito a dar o feedback. Então, aí, quando você fala que é diário com 5 estrelinhas, é o exercício que a gente propõe aqui no final. Olha, a pessoa tem que analisar a escola dela e marcar aí 1 estrelinha, 2, 3, pelo atendimento que ela está recebendo da escola. Seja essa escola infantil, básica, ou até do ensino superior. É preciso o tempo todo agora fazer essa gestão da comunicação com o cliente, não é? E você falou uma coisa interessante, essa, essa rapidez, eu não sei se na questão presencial, porque aí já foge um pouco daquilo que eu lido, mas no presencial me passava uma ideia que a gente poderia esperar um pouco mais. Tanto é que essa avaliação era feita no fim do curso. E era extensa, escrita, a pessoa escrevia, fazia uma série de coisas, e você corrigia na próxima vez que você fosse dar a aula. Quando a gente tem esse professor, esse educador transmediático, eu preciso checar automaticamente, porque eu não vou ter talvez um segundo momento de corrigir isso, porque se ele sai dessa aula insatisfeito, a segunda aula ele já não volta, ou a segunda aula ele fecha a câmera, a segunda aula ele É, entra no meio. Ou seja, se ele percebe que há algo a corrigir, mas não foi feito, ele se isenta. Então, precisamos ter esse tempo de resposta mais curto para que possamos corrigir e tenhamos a audiência do aluno. É como você é, disse. isso é muito importante no processo avaliativo do cliente, que é na escola privada, o aluno é consumidor e cliente. Né? Isso. E quando você fala desse feedback, que inclusive está no seu livro, outra habilidade fundamental sempre foi, mas agora mais do que nunca, saber ouvir e escutar, né, Paulo? É. É preciso ter a humildade de ouvir a crítica, de ouvir a sugestão. Claro que você vai fazer um filtro, mas é preciso ouvir. Perguntar para o aluno e ouvir. E muitas O Rubem, vezes, alguns o têm essa Rubem Alves dificuldade, né? falava que a escutatória é importante, né? Tem curso de oratória, mas quase ninguém se matricula para a escutatória. Né? É. E essa escutatória, ela é mencionada agora nos estudos, né, da escuta empática, que é inclusive a minha percepção no meu público, no caso os estudantes, em função do comportamento deles, eu identificar uma série de coisas. Também é uma forma de escutar, observar pelos comentários, pela visão que ele tem sobre aquele conteúdo, o entendimento que ele está tendo daquele conteúdo. A gente, no presencial, fazia o parafrasear, né? Repetir o que a gente tinha entendido do que foi dito, e agora é importante fazer isso. Porque ele fala e automaticamente fecha o microfone. E para você ter a conexão, quando você busca repetir, não exatamente igual, mas no seu entendimento, ele volta para te responder. Quer dizer, você cria ali e os outros estão vendo que você está criando uma interação. Então, é um outro recurso que é importante ser utilizado durante as aulas. O saber Uma ouvir. pergunta. Ele cansa muito o professor que está fazendo a gestão da sala de aula transmediática? Muito, muito mais. Eu ainda não consegui saber se é porque a gente não foi preparado e demanda uma energia muito grande, se é porque tem alguns estudos que falam que o fato da gente só ver o nosso rosto, e no caso do Zoom, que é o mais utilizado, até o Google Meet também, os outros todos, né? Você tem toda aquela tela quadriculada, o fato de você apenas ver os rostos das pessoas faz com que o seu cérebro tenha que se concentrar muito,
isso demanda um gasto de energia diferente de quando você vê as pessoas todas, né, o corporal. Então, e fora a tela. E há um desgaste, sim, grande. E também não é só nosso, é o desgaste também do estudante. E é necessário ter essa percepção quando você vê que aquela maneira que está sendo exposta naquele momento está cansando ainda mais. Aí, por isso, as metodologias ativas. Né? O tempo de quebra de exposição, que é quase nenhuma, é muito mais interação, e você ficar atento a esse tempo, porque se você ultrapassa, você percebe do outro lado uma desconexão total. Nossa, e os cuidados que a gente tem que ter com a comunicação? A voz, a fala, a linguagem, o material didático tem que ser preparado para ser transmitido, dependendo da plataforma usada. Tudo isso trouxe um volume de trabalho maior também, né? Porque presencialmente a gente tem alguns recursos que dá para fazer dinâmicas, movendo as pessoas. E já que no mundo online, no cyberespaço, a coisa muda, né? Muda, porque no presencial, como está todo mundo dentro daquele espaço, é como se você, talvez venha também do repertório que a gente tem, você consegue até criar coisas novas naquele momento. As tecnologias, dependendo do perfil da turma, nem todo mundo tem acesso. Então, muitas vezes você vai fazer determinada atividade e quando você propõe, nem todo mundo conseguiu acessar. E aí, se você não fez um planejamento de como aquela atividade seria feita, e aí o planejamento é metodologia A, se der certo tal, se não der, fazendo dessa forma, na hora para você improvisar, o tempo continua correndo. E você gasta muito tempo para organizar isso online, isso tem que estar totalmente organizado. E o planejamento é outra competência importante, gastar menos tempo, mas não por isso ser menos eficaz, em planejar essa aula, em planejar essas atividades, por exemplo. E tem um detalhe, no planejamento, como você disse, eu tive uma situação de desafio, porque alguns alunos, por exemplo, antes de começar, já acharam que não iam adaptar. Então, muita gente já não queria nem experimentar. Quando você conseguia que esses experimentassem, argumentando que era uma experiência, que valeria a pena você avaliar melhor, quem experimentou teve dificuldade de assimilar. Então, tem um trabalho também de coordenação no sentido de você ser um curador do aluno para ajudá-lo. Não está implícito, você tem que fazer isso. Mas se você se preocupa, o aluno te pergunta, olha, eu não consegui entender, eu não consegui fazer atividade, eu acho que eu vou desistir. Você tinha que terminar a aula, acessá-lo numa outra mídia e dar toda uma atenção. Então, ainda tem esse trabalho que no presencial você, às vezes, fazia isso no intervalo. Num café que você ia tomar, você conversava com a pessoa. Enquanto as pessoas estavam fazendo atividade de grupo, você trocava esse diálogo. Agora, não. Você ainda tem esse elemento extra classe e você tem que ter toda uma comunicação para se expressar. Porque dependendo do jeito que você fala, a pessoa pode sentir que não é importante. Então, por exemplo, uma coisa simples, né, que é a fraseologia. Quando você fala, por exemplo, vamos participar dessa atividade porque eu vou fazer o possível e tal, e você vai gostar disso e disso e disso. Possível? Dá uma ideia de que possível. Agora, se eu vir e falar, olha, essa atividade aqui, a prática dela vai ser da melhor forma. Por causa disso, disso, disso. Uma palavrinha que você utiliza, você faz com que a pessoa se aproxime, faça uma aposta e participe. Então, tem todo um vocabulário também que você tem que prestar atenção para que você não afaste as pessoas. Eu poderia falar, não, mas isso aí você resolve, não é com fulano, não é problema meu. Essas coisas que você escuta no presencial, isso não é comigo, no online, se você fizer isso, você perde audiência. É porque já é uma mudança de mindset, né, de imaginário. É uma mudança da prática pedagógica.
E aí precisa também de uma mudança de interlocução, né, de interação e interatividade, né? Sim. Que parece ser a mesma coisa, mas não é, né? E como que o educador ele pode aprimorar essa qualidade da comunicação dele com o seu acadêmico, com o estudante? O que eu tenho visto, Paulo, inclusive é o que eu tenho feito, o educador, como a gente comentou, uma das competências é a gestão do tempo. Ele vai precisar se organizar, porque eu vejo que esse aprimoramento dessa comunicação, ela vai se dar extra horário do trabalho, extra. Então, quando ele está fora do ambiente online, seja nos grupos, então vou dar um exemplo particular meu. Eu tenho um grupo de professores em que eu preciso experimentar essas metodologias ativas. Então, quem tem, às vezes, um adolescente em casa, um jovem, consegue acessar. Mas eu, por exemplo, que não tenho, eu preciso experimentar. Eu preciso ter um ambiente seguro para me experimentar essas metodologias. Então, nesse grupo de professores, quando a gente se reúne, o que acontece? Cada um de nós tem um momento para fazer a sua exposição. A gente já utiliza nessa exposição as ferramentas novas, é uma maneira de aperfeiçoar. Quando a gente faz isso, você tem uma pessoa que avalia a sua comunicação, a forma de você abordar, se está chegando a comunicação clara. Então, nesse grupo, já é uma maneira de você experimentar a ferramenta e trabalhar. Os vídeos que você grava também, e esses vídeos podem ser tanto para projetos, é uma maneira também de você avaliar. Então, eu vejo que aprimorar a comunicação significa a capacidade de testar extra-ambiente online tudo aquilo que vai agregar. Agradecer aqui a presença, a Lívia Horta querida, Márcia, Olha, a Alessandra, Bíblia está Ed, legal. sejam bem-vindos. Nós invertemos aqui o papel, quem está conosco é o Paulo, mas é o Paulo que está fazendo aqui a condução. Fizemos uma inversão em função dos recursos tecnológicos. A nossa conversa aqui é a comunicação, como que o educador pode melhorar a sua comunicação. Então, além dos grupos, Paulo, eu vejo que também ele precisa compartilhar, que é outra coisa importante, compartilhar as técnicas bem-sucedidas. Eu vejo que quando os meus colegas colocam o que deu certo, né, o que eles fazem, e que ferramentas, como que eles utilizaram, isso enriquece. Então, esse aprimorar, ele está sendo muito por conta do próprio educador, fora do ambiente. Porque eu também não vejo inicialmente a estrutura educacional dando esse suporte todo que a gente precisa. Existe a estrutura? Existe. Mas a rapidez com que a gente precisa aprender essas metodologias, não dá para você esperar a estrutura de ensino que é oferecida. Você precisa acelerar. E também não dá para você fazer um curso. A sua aula é na próxima semana. Você precisa ter uma rapidez maior em assimilar essas metodologias. Eu não sei se com você aconteceu assim também. Sim. E eu quero te perguntar uma coisa. Como foi ou está sendo a formação continuada dos professores e também dos discentes, né, dos alunos, dos estudantes, para lidar com com esse novo momento, com esse novo paradigma, que ele vai permanecer, né? Isso aí é inegável, todo mundo fala isso. O que está acontecendo? Você tem os encontros para que você possa discutir e colocar quais são as experiências positivas, o que deve ser melhorado, mas para mim ainda você tem muito um aguardar. Você me ouve? Escuto. Ah, pausou. Então, eu vejo que a gente tem uma estrutura, mas ainda, efetivamente, esse preparo está sendo feito aos poucos. Você tem escolas que têm feito isso com maior agilidade? Porque me parece que no ambiente online, essa rapidez ela tem que ser maior. E eu sinto que há um descompasso entre o que você precisa oferecer em termos de comunicação, clareza e objetividade e os recursos que você acessa para fazer isso o mais rápido possível. Você tem escolas que você tem visto essa preparação mais rápida? Olha, na verdade é o seguinte.
quando a gente pensa em metodologia ativa, já tinha um grupo de escolas, na sua maioria particulares, que já vinham se preparando para uma transformação digital. Apesar de ser pequeno, esse grupo existe. Agora, esse grupo é popular? Ele não é popular. Ele é um grupo de elite, né? Tanto do aspecto financeiro quanto do aspecto de formação pedagógica, técnica, operacional. Mas, assim, a gente tem, sim, algumas escolas que já estavam preparadas e que com 3 dias já estavam funcionando, vamos dizer, dia 20 de março já estava bem. Mas a maioria, infelizmente, as públicas, sofreram um impacto extraordinário nesse período. Precisam estar conectados a uma plataforma boa, precisam aumentar a inclusão digital do país, no estado, na cidade. Então, é sério. Sim. No caso do superior, você tem profissionais que já lidam com essa transformação digital e não foi difícil. Mas não são todos, né? Principalmente nós, professores da área humana, nós ainda fazíamos de forma esporádica, como eu disse, então intensificou e isso exigiu de nós uma assimilação rápida, mas que no nosso entendimento, se nós tivéssemos esse planejamento um pouco antes, se é que isso era possível, não seria um impacto tão grande como foi. Porque você tinha que resolver várias coisas ao mesmo tempo, como a gente falou, as barreiras mecânicas, psicológicas, fisiológicas, você tinha que cuidar do ambiente, você tinha que cuidar do conteúdo, tudo ao mesmo tempo, muito novo. E turmas também grandes, né? Turmas com um número maior de alunos. Mas à medida que você também foi desenvolvendo, você percebe que algumas práticas funcionam, claro que para cada turma tem um perfil, mas você percebe que funciona e isso te dá uma confiança de praticar novamente, aprender novas, mas eu só penso que esse processo poderia ter sido um pouco mais rápido. Inclusive, É, é uma das dificuldades, porque a ansiedade de muitos docentes é em função disso. o Bauman, né, ele já falava dessa modernidade líquida que estava chegando e que a gente ia e está vivendo um contexto disruptivo. Então aí o professor agora ele virou um curador, um facilitador, um mobilizador, né? Ele ao mesmo tempo que ele é a mensagem, ele tem que ser o veículo e tem que ser o canal. Ou seja, ele está ocupando 3 papéis ao mesmo tempo, né? E isso requer muito treinamento, muita qualificação, muito aparato tecnológico, mas também humanizado. Aí é uma luta, né, Eliane? E quem teve, né? Claro que tem pessoas que tiveram essa preparação, mas quem teve essa preparação? Eu vi uma comparação desse transmediático, eu achei interessante a analogia, porque pode ser que seja um projeto nosso de educadores visando esse impacto da comunicação, né? Dentro da proposta de como aprimorar essa qualidade da comunicação. Eu achei interessante que é o seguinte, o filme Matrix, que muita gente viu, você tem os filmes 1, 2 e 3, você tem quadrinhos, você tem jogos. E você tem uma outra forma desse conteúdo ter sido disponibilizado, não me lembro agora o que foi. Mas o que é interessante? Se você pegar o filme 1 ou 2, se você assistir, você consegue entender. Você não precisa assistir o 1, nem o 3, nem o 2. Você pode assistir qualquer um isoladamente. Se você só jogar, você também entende. Se você só lê os quadrinhos, você também entende. Mas se você ler os quadrinhos, jogar e assistir os 3 filmes, é como se fosse, você fecha toda a proposta. Então, eu vejo que é muito parecido com o que nós temos que fazer. Quando você coloca lá no seu livro, você explica, cada canal é uma linguagem, ele na rede social comigo é um aspecto, quando ele está comigo em sala é um outro aspecto, se ele lê o material didático é outro aspecto, mas quando ele junta, ele vê a riqueza. Eu acredito que o nosso desafio está sendo conseguir proporcionar isso.
Em cada mídia O social, a gente construa uma experiência. desafio, na verdade, é fazer com que uma habilidade que antes era básica, para alguns intermediária, que ela chegue no nível global, que é o que pede o Enem, mas que também pede os sistemas de avaliações internacionais, né? Não adianta só o aluno saber dizer sobre algo. É preciso que ele critique, que ele analise, que ele compare, para isso reverberar numa análise mais robusta do que ele está vivendo. Só que, nesse momento, eu temo que, por isso eu citei o Bauman, que a modernidade líquida está colocando a gente num oceano tanto quanto superficial. Não dá para fazer esse discurso da empatia e usar cyberbullying. Nós somos uma sociedade polarizada e aí a comunicação tem que ser não violenta em todos os espaços. Exato. E além dessa comunicação violenta, eu vejo que todos têm a sua cota de responsabilidade. Não é somente o educador. Está atribuindo a ele todo um percurso nesse contexto, mas todos são convidados a participar. E você tem omissões de vários lados também. É. Então, quem está impactado precisa sentar na mesa para discutir, para colocar seus problemas, para colocar as dificuldades, para não ficar só um lado imaginando o que tem que ser feito, e o outro lado passivamente só, isso eu gostei, isso eu não gostei, isso eu gostei, isso eu não gostei. Ele também precisa participar. E é duro ouvir autoridades ligadas à educação dizerem que quem não conseguiu ser nada na vida se transformou num professor, né? Aí realmente, Sem comentário. nesse momento em que o professor tem sido a pessoa que está se desdobrando para manter funcionando todo um sistema do jeito que ele pode, como ele pode e fazendo muito, é, carece de estímulo por parte de pessoas que fazem uma leitura muito ruim da realidade educacional, né? Agora, tem pessoas fazendo um trabalho memorável. Eu vejo que há projetos que têm lutado contra vamos dizer assim, esse contexto pessimista, né, no sentido de propor e traz experiências positivas, no sentido de mostrar que é possível, apesar de tantas barreiras e tantos desafios, é possível, porque o compromisso com a educação é com as pessoas, é com o aprendizado e o crescimento de pessoas, e quando você falou ter uma postura mais questionadora, nós temos também essa responsabilidade, porque a educação, nesse aspecto, ela ficou a desejar por não formar pessoas com uma visão mais crítica, mais questionadora. Então, também temos que fazer esse papel de incentivar a Eliane, crítica, né? aproveitando essa fala sua, eu quero dizer o que eu fiz durante a pandemia. Olha, eu escrevi 3 livros. Esse aqui é um livro que chama Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender. Uhum. Faz parte da trilogia. Esse Sim, outro, BNCC, no chão da sala de aula, o que as escolas podem aprender. Sempre tem essa pergunta no final, adoro perguntas. E o que as escolas podem aprender, que trata dessas questões que a educação brasileira tanto precisa. Uma delas é a demanda por formação continuada, unindo humanização e tecnologia. Para mim, a tecnologia mais ativa é a humanização. Como o tempo voa, você tem 1 minuto para se despedir. agradecer o convite, agradecer a iniciativa da gente fazer e conversar nessa 1 hora, mas a conversa a gente sabe que não é aqui. As pessoas que É, têm interesse, procure Paulo nas redes sociais, eu estou à disposição para a gente continuar essas discussões, essas análises são importantes, unirmos as pessoas que interessam nesse assunto, porque a comunicação é a ferramenta que vai nos ajudar a vencer uma delas, os desafios. E agradecer.
Eu quero agradecer muito, Eliane, agradecer a todo mundo que assistiu. Pedir para você uma gentileza, que é compartilhar o vídeo aí no seu IGTV, e aí depois eu vou colocar no canal também, que as escolas podem aprender. Tá, eu Muito gostaria de ver obrigado. com você. Eu que agradeço. Um abraço.